Bom dia, abençoadas! Mais um dia juntinho aqui com você. Já pega seu cafezinho, pega sua Bíblia, já senta à mesa com o Senhor que hoje Ele vai falar. Hoje Ele vai falar conosco. Comigo, com você e com todas as mulheres. É isso mesmo. Hoje o assunto ele vai ser um pouco polêmico, tá? Mas eu vou trazer testemunhos aqui da minha vida e eu quero falar para você que é possível sim uma transformação genuína quando a gente coloca tudo nas mãos do Senhor. Então vamos lá. Já abre sua Bíblia aí em 1 Pedro 3. Nós vamos ler 1 Pedro 3, do 1 ao 6, que nós vamos ler. E começa assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornava as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum. Então vamos lá, calma, respira nesse momento. Ai, gente, como o Senhor, Ele é lindo e Ele nos cura, né? Ele nos cura, nos transforma. Todas as vezes que eu ouvia a palavra, você precisa submeter ao seu marido, eu entrava em crise. Era como se eu estivesse me dando um choque anafilático, sabe? Eu falava, aonde? Pra que eu preciso me submeter ao meu marido? Que palhaçada é essa? Por que ele acha que ele é melhor que eu? Eram essas minhas palavras, tá? Não sei como é aí na sua casa hoje. Mas o que eu entendi sobre submeter é como se a gente estivesse numa mesma missão. O Senhor, Ele nos fez para andar lado a lado. Nenhum melhor que o outro. O que nós precisamos entender é a posição de cada um na sua vida. O seu marido, ele tem uma posição. Você tem uma posição. O Senhor tem uma posição na sua vida, na vida do seu esposo e no casamento de vocês. Então, quando vocês entendem que, ok, o meu marido, qual que é a posição dele então? A posição do marido, a gente pode trazer aqui, que é prover. Prover como, Ingrid? Prover segurança para sua casa, prover financeiramente, prover afeto, prover segurança emocional também. Então, ele tem que prover todas essas coisas. E eu vou te falar que quando a gente para pensar, o que o homem precisa fazer é até mais pesado do que a mulher, porque prover emocionalmente a vida de um casal, de um lar, prover financeiramente, prover sexualmente, é muitas coisas, tá? Mas vamos lá, eu não quero nada de chilique aqui, tá? Nós somos maduras. A mulher, o que a mulher precisa fazer? A mulher, ela veio é como se ela fosse para abraçar. Ela é para cuidar, ela é para zelar. Ela zela do marido, ela zela do lar, ela zela das empresas, ela guia o marido, olha, ela abre os olhos, não sei se assim tá legal ou não. O que você acha talvez de fazer de outra forma? Então a mulher é aquela que direciona também o que o marido vai fazer ou não, é aquela que fala, meu amor, eu acho que isso tá certo, eu não sei se isso tá certo. Porque o Senhor, o marido, ele é a cabeça da casa. Então, é como se o Senhor,
ele tivesse elegido o homem à cabeça da casa, então ele vai cuidar, ele vai prover, ele vai discernir, ele vai trazer segurança, ele vai guiar, né? E aí vem a mulher para trazer esse acolhimento. Ela acolhe, ela direciona, ela fala assim, olha, eu não sei se assim tá certo ou não. É como se ela fosse a voz do Espírito. A mulher é a voz do Espírito. Então é aquela que fala, olha, acho que assim não tá legal, não vai por esse lado, vamos tentar por esse outro lado. Olha, cuidado com aquela pessoa, não sei se é legal. Aquela mulher é a que direciona, é a que traz acalento, é a que traz a calmaria em tudo. Então é a que traz a calmaria nos filhos, no casamento, no lar. É aquela que traz calmaria dentro da empresa. Ela é aquela que consegue enxergar de uma forma diferente, talvez que o esposo não esteja enxergando. É assim que é, tá? Então é uma missão complementa a outra, é a submissão. É assim que eu entendo, é assim que eu interpreto, tá? Não é o homem ser maior que a mulher, não. O Senhor criou para que seja lado a lado, mas para que um complete o outro, tá? Então, quando o Senhor fala aqui para que a mulher ela seja sujeite, né, à autoridade, seja submissa a essa autoridade do seu marido, olha, eu ouço, o que eu for fazer eu pergunto, amor, o que você acha? Né? Você concorda com isso ou não? E aí ele vai te falar, Ingrid, mas eu não faço isso jamais, porque meu marido ele não concorda, ele não conhece a palavra, ele não. E aí a gente começa a achar um monte de defeitos, um monte de desculpas para que a gente não faça aquilo que precisa ser feito, para que a gente não alinhe aquilo que precisa ser alinhado dentro da nossa casa. Então é muito claro aqui para mim. Eu falo porque eu vivi, gente. Meu Deus. Eu vivia o oposto, né? Eu que ditava as regras, eu que achava que tinha que ser tudo do meu jeito. A última palavra era minha, a autoridade que tinha que ser a minha. Tudo que valia era só o meu. Que o meu marido não sabia das coisas, que ele não entendia, que ele não me compreendia, que ele não conhecia a palavra do Senhor e eu, por ler a palavra, então eu sabia mais do que ele. E aqui é muito claro, né? Mesmo que ele recuse a obedecer a palavra, você irá conquistar com a sua conduta. E aí, o meu esposo, eu me converti antes do meu esposo, e quando eu me converti, eu literalmente enfiei, assim, de uma forma muito louca, assim, dentro da igreja. Aonde eu ficava 24 horas dentro da igreja e esquecia do meu lar. Vocês acham que a minha conduta afastava ele do Senhor ou se aproximava ele do Senhor? Se afastava. Ele afastava cada vez mais do Senhor e ele falava que Deus é esse que você serve, que você esquece da sua casa, que você não cuida dos seus filhos, que você não olha para mim, que você não olha para o seu lar. A única coisa que eu sabia fazer era ir para a igreja, tá? Então, assim, talvez não era nem servindo, nem fazendo outras coisas, não, era ir para a igreja. E isso, o meu comportamento afastou extremamente o meu esposo do Senhor. Eu não era humilde, eu não era agradável, eu não era amável, eu não era graciosa, eu não era gentil, eu era extremamente o oposto de tudo isso, mas eu estava dentro da igreja. Então, na minha cabeça, estava assim, eu tô dentro da igreja, tá tudo certo, né? Eu tô servindo Deus, eu tô aqui andando do jeito que ele fala, mas eu não conhecia a palavra como eu conheço hoje. Mas eu era aquela pessoa que andava totalmente diferente do que o Senhor fala. Eu não era dócil, eu não era gentil, eu não era amável. Eu não era simpática, eu não era agradável, nem com meu esposo, nem com os meus filhos. Eu era grossa. Eu era orgulhosa. Sem paciência. Não demonstrava afeto. Não era gentil. Era totalmente o oposto. E aí eu quero te falar, meu lindo, o Senhor hoje ele tá falando com você. Como que o Senhor ele me moldou, né?
No momento que eu compreendi que o submeter não era algo ruim, as coisas começaram a mudar. E aí hoje eu peço para que o Senhor ele traga revelação ao seu coração de que a sua posição como esposa, ela é única. Ela é única. Você é o Espírito Santo dentro da sua casa. É você que direciona, é você que traz leveza, é você que traz tudo de bom, assim, de guia, de tudo. É você que traz olhos abertos, é você quem traz. E aí quando a gente fala que a mulher sabe edificar a casa, é de fato a mulher sabe que edificar a casa, porque eu não sabia edificar a minha casa. E talvez muitas de vocês não saibam edificar a sua casa. E aí talvez você tá aí nesse momento, ai, eu não vou mais ouvir esse áudio. Mas esse devocional não é pra mim. Ah, esse devocional é pra fulana de tal. Não, mas eu não vou obedecer meu marido. Eu não vou ser submissa a ele. Eu vou fazer o que eu tenho vontade. Eu sei que tá passando isso no seu pensamento. Porque era essa que eu era. E aí eu tava o tempo todo buscando algo exterior. Nossa, linda. Ai, eu estou aqui na igreja. Ai, eu hoje agora conheço a palavra. Minha linda, o Senhor hoje. Ele tá trazendo muita clareza aqui para nós. Porque eu era essa, que buscava muito no exterior, mas por dentro eu tava podre. Por dentro, coitado do meu marido. Eu era a doida. Eu era literalmente a doida. Aquela que só fazia o que queria. Aquela que não conseguia ouvir o marido. Aquela que só pensava em si, não pensava em momento nenhum na casa, num todo. Fazia só aquilo que agradava a ela mesma e os outros que se lixem. Era exatamente assim. Ah, se eu tô fazendo e tá me agradando, tá tudo bem. Minha vontade própria. A minha vontade própria. E aí o Senhor tá te falando, o Senhor tá te chamando. Para que a gente seja como Sara. Para que a gente cultive a nossa beleza interior. Beleza interior. Para que a gente seja gentil, que seja graciosa, que nós sejamos boas, que sejamos leais, que sejamos amáveis, humildes, simpáticas, agradáveis. E fazer isso mesmo que doa, mesmo que nos incomode. Porque o Senhor ele está nos alinhando. O Senhor ele está trazendo para que a gente seja assim. E para que os nossos maridos, eles olhem para nós e falem, nossa, como a minha esposa mudou. Gente, eu te garanto, a partir do momento que você realmente é transformada, que você realmente anda alinhada à palavra do Senhor, que você começa, amor, o que você acha disso? Você acha que eu posso fazer isso? Sabe? Quantas vezes eu deixei a gente endividado porque eu comprava cursos, comprava mentorias, comprava um monte de coisa de 10, de 15 mil, sem falar com ele. E ele tinha que se virar e eu tinha que me virar para poder pagar e nada daquilo. Eu tava tirando da boca dos meus filhos muitas vezes para poder fazer as coisas apenas para mim. Único e exclusivo para mim. Eu não pensava em família. Eu pensava só na Ingrid como pessoa, eu não pensava na família. E aí hoje o Senhor está te chamando para que você olhe e seja essa mulher que edifica a sua casa. Porque tudo está nas suas mãos. Tudo está nas suas mãos, sim. Seu lar, seus filhos, seu esposo, seu casamento, a sua empresa, a empresa de vocês. A mulher sábia, ela edifica a casa. Não seja aquela mulher que só busca o exterior. Não seja aquela mulher que busca estar o tempo todo vestida, adornada, cheia de coisas, cheia de
de peças, cheia de joias, cheias de roupas finas, mostrando ser aquilo que não é. Mostrando ser aquilo que não é. Deus, ele te criou como um todo. Ele te deu talentos, ele te deu características, te deu traços, te deu personalidade. Ele te deu um posicionamento de filha. Se você for casada, ele te deu um posicionamento de esposa. Ele acrescentou dons espirituais. Deus, ele estava preocupado com você, e ele te fez inteiramente. Ele te desenhou para ser uma mulher pensante, uma mulher sensível, uma mulher vibrante, com todas as funções em ordem e com poder, sim, de atração. Aí ele te enfeitou com todos os atributos físicos, criou seu corpo, sua aparência. Ele te abençoou com uma criatividade, com o belo, com o amor, com o afeto. E aí, você só importa com o exterior, sendo que ele criou um interior tão lindo. Um não anula o outro. Um não substitui o outro, o interno não substitui o externo. Seu interno não precisa negar o que está no externo, mas o seu interno, ele vai ser refletido do lado de fora. Quero te dizer que a maior parte da sua beleza, ela não pode ser comprada, ela não pode ser tirada de um cabide, ela não pode ser aplicada como um batom, ela não pode ser usada como um chapéu. A maior parte da sua atração está dentro de você. A maior parte daquilo que vai transformar o seu lar, que vai transformar o seu esposo, que vai trazer ele para perto do Senhor, está dentro de você. Não é apenas o seu corpo, não é apenas o seu físico. É a forma como você conduz, é a forma como você se vê internamente. E a sua beleza interior, ela é preciosa aos olhos do Pai. Ele te vê como ninguém mais vê. E essa é a parte mais valorosa que existe em você. As pessoas, o seu lar, a sua casa, tudo vai refletir o que está dentro de você e não o que está no exterior. Então a mulher sabe, ela edifica a casa. A mulher que ouve o seu marido e sabe direcionar da forma correta. Não aquela mulher reativa, mas sim aquela mulher gentil, graciosa, boa, a mulher leal, a mulher que honra, a mulher que é amável, que é humilde, que é simpática, que é agradável, mas principalmente aquela mulher que honra, não aquela mulher que senta à mesa e mete o pau no marido, que fala que ele tá errado, ou aquela mulher que critica e que zomba do marido na frente dos outros, ou aquela mulher que se veste lindamente externo, mas por dentro está cheia de podridão. Minha amada, tudo está nas suas mãos. Tudo está nas suas mãos. Você precisa permitir que o Senhor te salve de tudo que fizeram com você, para que você comece a refletir o que Deus é para você e não o que o mundo deseja que você seja ou aquilo que eles te titulem. Seja diferente. Eu fui criada em um ambiente onde os homens eram desonrados o tempo todo. Os homens eram submissos, os homens eram olhados de uma forma diferente, como fracos. Eles não estavam na posição deles. E as mulheres eram aquelas que batiam no peito e falavam que era boa demais, que fazia tudo, eu faço, eu aconteço, né? Porque o fulano de tal não sabe, não faz nada, tá tudo errado. Minha querida, que você saiba se colocar no seu posicionamento, na sua posição como esposa.
missão. Uma missão encontra a outra missão e os dois caminham juntos, lado a lado. Pai, que o Senhor traga clareza à mente das minhas irmãs, para aquilo que elas precisam mudar, para aquilo que elas precisam transformar, a forma que elas precisam conduzir a sua vida. Fala ao coração delas, Pai. Fala ao coração delas, para que elas permitam serem transformadas genuinamente, verdadeiramente, porque apenas assim elas poderão viver um casamento tão diferente, Pai, assim como eu tenho vivido o meu. Que elas se sintam amadas, desejadas, que elas se sintam seguras, que elas possam descansar no seu braço e também nos braços do esposo delas, que elas sintam essa segurança neles, mas que elas compreendam que a mulher sábia é quem edifica a casa, não um homem. Que o Senhor dê a elas sabedoria que vem do céu, não sabedoria terrena, sabedoria do alto, Pai. Em nome de Jesus. Amém.